Olá, pessoal! Sejam bem-vindos às conferências do curso de autoconhecimento. Hoje estudaremos o quarto tema da fase B deste curso. Na conferência de hoje, aprenderemos sobre o desdobramento mental, a prática que nos permite ascender do plano astral ao plano mental. Também veremos como essa prática pode ser útil no nosso processo de autoconhecimento. Para compreendermos este tema, precisamos recordar que possuímos uma constituição cétupla. Somos seres multidimensionais, porque são os nossos 7 corpos que nos permitem nos mover pelas diferentes dimensões da natureza. 5 desses corpos encontram-se atualmente em estado lunar, devido à nossa condição decaída e degenerada. Temos o corpo físico e o corpo vital, que pertencem, respectivamente, à terceira e à quarta dimensões. Embora estejam plenamente desenvolvidos, estão sujeitos à doença, à dor, à decrepitude e à morte, por causa da nossa condição egóica. O corpo físico nos permite estar presentes nesta terceira dimensão, enquanto o corpo vital é o responsável por dar vida e energia ao corpo físico. Ainda não possuímos os corpos astral, mental e causal totalmente desenvolvidos. Temos apenas um princípio, ou embrião, desses corpos. O princípio do corpo astral é o que nos permite sentir, já que o plano astral é o plano das emoções. O princípio, ou embrião, do corpo mental é o que nos permite pensar. E o princípio do corpo causal, ou corpo da vontade, é o que nos permite ter força de vontade para negar a nós mesmos a satisfação dos desejos do ego. Por meio desses princípios corporais, também podemos, através das práticas de verificação ensinadas neste curso, nos desdobrar conscientemente nessas dimensões e nos mover pela parte lunar delas, realizando investigações importantes. Essas experiências não apenas nos permitirão verificar e ter certeza do trabalho que estamos realizando, mas também conhecer diretamente como está o nosso mundo interior, além de obter informações que nos ajudarão no trabalho íntimo. Mas vocês perceberão que os desdobramentos realizados com os nossos corpos lunares não são 100% objetivos. Embora possam ser muito claros e conscientes, ainda apresentam certa instabilidade e aquela sensação de que tudo parece um sonho. Daí a importância de desenvolver esses corpos, transformando-os do estado lunar para o solar, e criando-os completamente através do uso sábio da energia sexual, por meio da prática do suprassexo. Quando tivermos criado o corpo astral solar, poderemos nos mover livremente pela parte solar dessa quinta dimensão inferior, ou mundo astral, e visitar todos os templos de sabedoria e os lugares existentes ali. Com o corpo mental solar, poderemos nos mover de maneira objetiva e consciente pela parte solar do mundo mental, ou quinta dimensão superior. E com o corpo causal solar, poderemos nos mover pela parte solar da sexta dimensão inferior, ou mundo causal. Lembrem-se de que os corpos búdico e átmico, que pertencem respectivamente à sexta dimensão superior e à sétima dimensão, já estão completamente criados e em estado solar, mas atualmente estamos desconectados dessa parte superior. Quando conseguirmos elevar toda a nossa parte caída, quando solarizarmos nossa emoção, mente e vontade, voltaremos a nos unir a esses corpos superiores. Devemos compreender que cada um desses corpos pertence a um plano específico, e que nos movemos nesse plano por meio do corpo correspondente. Agora que recordamos e compreendemos isso, vamos entender o que é o desdobramento mental e conhecer a técnica simples que podemos utilizar para nos desdobrarmos no plano mental. Já aprendemos, em diferentes conferências deste curso, como alcançar um desdobramento astral consciente, prática através da qual retiramos um duplo interior, ou corpo astral, para podermos nos mover conscientemente e à vontade no mundo astral, ou parte inferior da quinta dimensão. O desdobramento mental consiste em, já estando conscientes no plano astral, retirar outro duplo interno, ou corpo mental, e com esse corpo nos movermos livremente pela parte superior da quinta dimensão, ou plano mental. Lembremo-nos de que as dimensões são níveis de consciência. Isso significa que todas as dimensões existem aqui e agora, e que, à medida que nos movemos em corpos cada vez mais sutis, há menos leis atuando sobre nós. Portanto, existe mais liberdade, e assim podemos realizar investigações mais profundas. Então, basicamente, desdobrar-se no plano mental significa realizar um duplo desdobramento. Primeiro nos desdobramos no plano astral e, a partir dele, nos desdobramos para o plano mental.
Muitas pessoas já vivenciaram esse processo inconscientemente através do que é conhecido como falso despertar ou sonho dentro de sonho. Isso acontece quando a pessoa está sonhando, sente que despertou, realiza algumas ações e até comenta com alguém sobre o sonho que acabou de ter, para depois despertar novamente, agora no plano físico. O que aconteceu nesse caso foi que a pessoa, inconscientemente, se viu desdobrada no plano mental. Ela estava se movimentando com o corpo mental e, na primeira vez em que despertou, ainda permanecia desdobrada, mas agora no plano astral, utilizando o corpo astral. Já na segunda vez em que despertou, aí sim acordou no corpo físico. Mas a ideia é que aprendamos a realizar conscientemente esse processo de ir ao plano mental, pois veremos que esse plano possui características muito interessantes. Por exemplo, como esse mundo é regido por apenas 12 leis, experimentaremos uma liberdade de movimento muito maior. Vocês podem perceber que aqui, no mundo físico, se saltarmos, voltamos a cair pesadamente no chão, porque entre as 48 leis que regem o mundo físico está a lei da gravidade, aquela pela qual somos atraídos magneticamente para o centro da Terra. Essa lei não existe nessas dimensões superiores. Por isso, lá podemos flutuar e voar. As leis que regulam o tempo e o espaço também não existem nesses planos. Aqui, no mundo físico, para irmos de um lugar a outro precisamos de um determinado tempo, dependendo da velocidade com que nos movemos. Mas nas dimensões superiores é diferente. Lá podemos nos mover na velocidade do pensamento. Basta concentrarmos-nos em um lugar, imaginarmos-nos nele, e praticamente nos teleportaremos para lá. E não apenas para um lugar, mas também podemos nos mover no tempo com a mesma facilidade. Assim, em contraste com este mundo físico e suas 48 leis, o plano mental possui apenas 12 leis. Portanto, a liberdade de movimento experimentada com esse corpo é extraordinária. Outra característica interessante é que esse é o mundo dos átomos. O plano físico é um plano celular. Nosso corpo físico é composto por células. O plano astral é um plano molecular. Nosso corpo astral é formado por moléculas, e por isso, esse corpo, ao contrário do físico, pode atravessar paredes ou expandir-se infinitamente. Mas o plano mental é ainda mais sutil, porque é atômico. E algo muito interessante de observar é que as moléculas são compostas por muitos átomos. Portanto, uma diferença que perceberemos entre os desdobramentos astrais e os mentais é que, no plano astral, veremos nossos defeitos psicológicos, ou eus, como uma unidade. Porque nesse plano astral, ou mundo emocional, cada um dos nossos desejos, ou eus, se apresenta como uma entidade, como uma pessoa, um animal ou um demônio, mas sempre como um único elemento. Por exemplo, no mundo astral poderíamos encontrar a nossa impaciência representada como uma pessoa com sua característica impaciência. Poderíamos ver o nosso eu ciumento como uma pessoa extremamente ciumenta, ou o nosso eu masturbador como um macaco, por exemplo. Já quando avançamos para o plano mental, nossos defeitos psicológicos deixam de ser vistos como uma unidade. Porque, assim como cada molécula é composta por muitos átomos, e cada emoção negativa é formada por muitos pensamentos negativos, da mesma forma, no plano mental, esse eu impaciente se apresentará diante de nós como uma multidão de pessoas, representando cada um dos detalhes que compõem a nossa impaciência. E esse aspecto, relacionado ao nosso trabalho interior de autoconhecimento e morte psicológica, é fundamental. Pois, como vimos na Conferência 27 da Fase A, quando falamos sobre os detalhes, o progresso na morte psicológica acontece quando aprendemos a observar e eliminar os pequenos detalhes que compõem cada um dos nossos modos negativos de ser. Outra característica que também nos é muito útil é o fato de que o defeito que possui sede no plano mental é o orgulho. E, assim como por orgulho falamos o tempo todo sobre nós mesmos, e estamos constantemente procurando alguém para contar tanto o bem quanto o mal que nos aconteceu, também por orgulho nos tornamos tão faladores que muitas vezes acabamos revelando coisas íntimas, coisas que não deveríamos contar, caindo na indiscrição. Exatamente essa é a atitude de cada um dos nossos eus no plano mental. Se estivermos, por exemplo, estudando o nosso eu fornicador, porque compreendemos a necessidade de deixar de desperdiçar a energia sexual do corpo, então, no plano mental, ao chamarmos esse eu, muitas pessoas chegarão, cada uma com características diferentes.
E cada uma delas, movida pelo orgulho, terá enorme vontade de nos contar tudo aquilo que quisermos saber. Veremos diferentes detalhes de lascívia, pornografia, masturbação, sexo oral, ansiedade, coqueteria, sedução, sadismo, masoquismo, sentimentalismo. Enfim, pode surgir uma verdadeira multidão de pessoas que representam as partes, ou os detalhes, que compõem esse eu. Por isso, é recomendável que, quando formos realizar esse tipo de investigação, chamemos detalhes menores. Por exemplo, em vez de chamar diretamente o eu fornicador, que é enorme, podemos chamar especificamente o eu das poluições noturnas, ou o eu masturbador, por exemplo. E então também aparecerá um grupo de pessoas, porém menor, e as informações que poderemos obter delas, observando-as e ouvindo-as, serão muito úteis em nossas meditações reflexivas sobre esse defeito. Portanto, essa técnica será extremamente útil quando nos sentirmos bloqueados no trabalho psicológico sobre algum defeito, para que possamos ver mais detalhes a seu respeito e continuar investigando até que seja completamente eliminado. Outra utilidade do desdobramento mental é que, através dessa prática, podemos identificar o progresso que estamos tendo no trabalho psicológico sobre determinado defeito. Pois, se você está trabalhando na eliminação de um defeito psicológico, ao realizar a prática e chamar esse eu, verá como alguns detalhes estarão feridos, doentes ou até já mortos. Assim, poderá verificar por si mesmo o progresso alcançado em seu trabalho psicológico. Mas devemos ter em mente que não devemos ir ao mundo mental para lutar contra os nossos defeitos, e sim para investigá-los. Lá poderemos descobrir detalhadamente como eles se alimentam de nós e de que forma nós mesmos os estamos alimentando. É importante, então, não ter medo. E, ao despertar, é fundamental anotar e interpretar a experiência vivida. Agora, a prática para nos desdobrarmos no plano mental é extremamente simples. Ela consiste, primeiro, em desdobrar-se no plano astral, utilizando qualquer uma das técnicas de desdobramento astral ensinadas neste curso. E, uma vez conscientemente desdobrados no plano astral, ordenamos ao nosso corpo astral, com voz firme e de comando: Corpo astral, saia de mim! Isso deve ser feito enquanto damos um salto para frente, ao mesmo tempo em que agimos como se estivéssemos retirando um casaco, como se estivéssemos sacudindo o corpo astral para fora de nós. Dessa maneira, permaneceremos em nosso corpo mental. Uma vez localizados no corpo mental, estaremos conscientemente no plano mental. Tudo parecerá exatamente igual, mas, ao nos movimentarmos, experimentaremos muito mais liberdade nos movimentos. E, se chamarmos algum dos nossos defeitos psicológicos, devemos nos preparar para ver uma multidão chegando, porque internamente somos uma legião. O corpo astral e o corpo mental encontram-se ambos na quinta dimensão. São dois corpos pertencentes à mesma dimensão, por isso essa operação é relativamente fácil. Assim, quando os dois corpos, o astral e o mental, estão separados, ambos podem conversar entre si da mesma forma que duas pessoas conversam no mundo físico, cada um com sua própria consciência, e então podemos perceber claramente a diferença entre um corpo e o outro. E bem, para concluir esta conferência, quero lembrar a importância de criar o corpo mental solar. Enquanto o corpo astral legítimo não for fabricado, não é possível acessar a parte solar do mundo astral, e o mesmo acontece com o corpo mental. No mundo mental lunar não conseguimos investigar profundamente, porque tudo ali é ilusório e existe muito engano. Já na parte solar, tudo é realidade. Daí a importância de utilizarmos todas essas essências e a energia que estamos resgatando através da morte psicológica para, por meio da prática suprassexual, investi-las na regeneração e na fabricação desses corpos solares. E bem, esse foi o tema de hoje. Espero que tenha sido o mais claro possível. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos à disposição para esclarecer qualquer questão relacionada ao tema. Deixo-lhes o convite para a próxima conferência da fase B, na qual falaremos sobre alquimia. Um tema muito interessante, intitulado O Equilíbrio dos Centros e a Fabricação dos Mercúrios. Um assunto de extrema importância para ter acesso ao caminho iniciático que deve nos conduzir à autorrealização íntima do nosso ser. Não percam!